Taiwan investe em 50 mil drones até 2027 para reforçar a defesa, diz mídia. Taiwan planeja adquirir cerca de 50 mil drones até 2027 para reforçar sua defesa contra a chamada pressão militar da China. O projeto inclui 5 categorias de veículos aerotripulados, todos produzidos localmente sem peças chinesas, e reflete uma nova estratégia, tratar drones como munição descartável, como fazem os Estados Unidos. De acordo com o South China Morning Post, Taiwan está se preparando para adquirir cerca de 50 mil drones entre 2026 e 2027, como parte de uma estratégia de defesa assimétrica. Diante do que eles consideram ser uma crescente pressão militar da China, o Ministério da Defesa estipulou que todos os drones devem ser fabricados e montados em Taiwan, sem componentes da China continental. E empresas com vínculos com Pequim estão proibidas de participar da licitação. A aquisição será dividida em 5 categorias de drones, que incluem modelos multirotor com decolagem e pouso vertical e sistemas de asa fixa. Os drones terão diferentes capacidades de carga, alcance e autonomia, variando de 7 minutos a 2 horas e meia. O plano prevê a compra de milhares de unidades de cada tipo, com entregas escalonadas ao longo dos 2 anos durante um programa de televisão. O Ministério da Defesa apresentou 5 modelos desenvolvidos localmente que se alinham com a categoria da licitação. Entre eles estavam drones com visão de primeira pessoa para ataques diretos, modelos maiores para lançamento de bombas, drones kamikaze de asa fixa e um drone de reconhecimento equipado com sensores eletroópticos e infravermelhos. O foco do desenvolvimento está na integração entre reconhecimento e ataque. Segundo o Departamento de Armamentos, a estratégia adotada é colocar drones funcionais em operação e aprimorá-los conforme as necessidades táticas. Analistas apontam que essa abordagem demonstra um esforço coordenado para construir um arsenal escalável e adaptável. Drones comerciais adaptados para uso militar são considerados baratos e eficazes, oferecendo novas capacidades às tropas, como atingir alvos ocultos ou realizar reconhecimento à distância. O uso disseminado de drones de baixo custo pode gerar impacto significativo com investimentos reduzidos, tornando-os ferramentas valiosas no campo de batalha. Apesar da escala da aquisição, há preocupações com a formação de operadores. Um centro de treinamento foi criado para capacitar 300 pessoas por ano, mas a demanda ultrapassa 1.000. Muitos soldados não atendem aos requisitos de treinamento e poucos estão qualificados para operações noturnas, que pode comprometer a eficácia operacional. As relações oficiais entre o governo central da China e sua província insular foram interrompidas em 1949, depois que as forças derrotadas do Kuomintang, lideradas por Chiang Kai-shek, na guerra civil contra o Partido Comunista Chinês, se mudaram para o Taiwan. Pequim considera Taiwan uma parte integrante da China, e a observância do princípio de uma só China é um pré-requisito para os outros países que desejam estabelecer ou manter relações diplomáticas com a ilha. A política de uma só China e no não reconhecimento da independência do Taiwan e o não reconhecimento da independência de Taiwan também são respeitados pelos Estados Unidos, apesar de manterem contatos estreitos com Taiwan em várias esferas e fornecerem armas à ilha. O poder naval e as capacidades de mísseis fracassados de Trump, Estados Unidos ficam atrás da China. Almirante aposentado Coronel Gardner. O poderio militar dos Estados Unidos é desafiado pelo declínio dos estoques de mísseis da Marinha e Defesa Aérea. O poder naval americano diminuiu rapidamente na era pós-Guerra Fria devido à hiperconfiança, à preguiça estratégica e à falsa percepção de ameaça. Em 1989, a Marinha dos Estados Unidos, que tinha 580 navios de guerra de combate auxiliares, reduziu gradualmente seu efetivo, permanecendo incomparável. Hoje eles têm um total de 292 navios de guerra das classes de combates e auxiliares. Os Estados Unidos, que possuíam 6.000 navios quando a Segunda Guerra Mundial terminou, possuíam 1.842 navios no início da Guerra Fria. A principal razão para a Marinha ser tão grande durante a Guerra Fria foi a necessidade de impor sua Pax Americana e o domínio do dólar no mundo. Quando atingiram esse objetivo, os soviéticos foram derrotados e deixados sem contestação no mar. Eles decidiram apressadamente reduzir a parte naval da imposição militar, argumentando que não é mais possível retornar do dólar e do neoliberalismo ao estilo americano, que pode ser explicado pela tese do fim da história de Fukuyama. A inteligência americana, como sempre, avaliou mal que o poder naval chinês poderia rivalizar com eles em 30 anos.
Depois de 11 de setembro de 2001, quando as prioridades orçamentárias mudaram para a guerra global contra o terror, a Marinha foi negligenciada. Enquanto os Estados Unidos perderam muito tempo e recursos nesse processo, a China conquistou muito nesse período. Durante esse período, entre 2001 e 2017, China e Rússia dedicaram cerca de 16 anos a sistemas de armas e elementos navais para combater forças marítimas. Enquanto os Estados Unidos enterravam a cabeça na areia, a China investiu em tecnologia. Em 2017, os Estados Unidos declararam pela primeira vez que a era da Guerra Fria Global contra o terrorismo havia terminado e a era da competição entre grandes potências havia começado. Em 2019, Dan Ford, presidente do Estado-Maior Conjunto dos Estados Unidos, disse em discurso ao Congresso: depois de 2002, gastamos 6,4 trilhões de dólares na guerra contra o terrorismo, 2 trilhões dos quais no Afeganistão. 17 anos de guerra constante não só corroeram o nosso orçamento, mas também nossa vantagem competitiva. Por outro lado, os grandes cortes orçamentários durante a era Obama, 2008 e 2016, aceleraram a redução de pessoal. Depois de 2020, o Congresso alocou recursos para novos projetos de construção naval e aprovou a construção de 10 a 15 novos navios por ano, mas a indústria só consegue produzir metade disso. A China pode construir em um ano o que os Estados Unidos produzem em 7 anos. A infraestrutura dos Estados Unidos é antiga. Alguns navios aguardam reparos há anos. A capacidade de manutenção planejada é insuficiente. Munições como Tomahawk, SM-23 Patriot, PAC, HIMARS, Javelin, Stinger levam anos para serem reformadas. A cadeia de suprimentos é frágil. É vulnerável a mísseis, pressões e sistemas não tripulados da China e da Rússia. A cabotagem e a construção naval declinaram devido à Lei de 11 de 1920. Em caso de guerra, a logística de áreas remotas é arriscada. Em suma, o poder naval dos Estados Unidos é insuficiente diante da crescente competição global e das crises em várias frentes: Ucrânia, Irã, Mar Vermelho e Taiwan. Nos últimos 2 anos, eles nem sequer conseguiram impedir os Houthis em Emita de controlar o Estreito de Bab al Mandeb, que conecta o Mar Vermelho e o Mar Arábico, um dos pontos de estrangulamento mais críticos do mundo. Além disso, a abertura da rota marítima do norte, controlada pela Rússia no Oceano Ártico, ao tráfego comercial marítimo ao longo de todo o ano, a partir de 2024, representou um duro golpe para a supremacia naval dos Estados Unidos. Nesse contexto, a ascensão da China como Estado continental em cooperação com a Rússia coloca os Estados Unidos diante de um teste estratégico no Pacífico. Como previsto por Mahaman, este é um dos indicadores mais concretos do declínio da liderança global dos Estados Unidos. Os Estados Unidos não têm poder para conter a China e a Rússia no mar. Do mar, ao mesmo tempo, a estratégia de Himmler praticamente entrou em colapso. A superioridade naval formada após 1945 começou a declinar, especialmente com a redução da Marinha durante a era Obama. Sob o consenso de Washington, 89% do comércio global passa pelos mares, enquanto a Marinha dos Estados Unidos manteve a ordem unipolar, controlando o fluxo de energia e rotas marítimas críticas. No entanto, este era um sistema de repressão que pode ser descrito como uma ordem mafiosa geopolítica. Os Estados Unidos enfrentavam um sério estoque de dívida devido às guerras neoconservadoras que travaram após 2001. A era Obama fez cortes orçamentários drásticos para aliviar esse fardo. A economia dos Estados Unidos, atolada em 14 trilhões em dívida pública, na primavera de 2013, desferiu 2 golpes sucessivos no orçamento de defesa. Apesar da forte oposição dos republicanos, decidiu cortar 472 bilhões do orçamento de defesa de 10 anos. E logo após esse corte, sequestrar mais 472 bilhões do orçamento de defesa de 10 anos. Os Estados Unidos perderam 20 anos por causa dos trilhões de dólares que gastaram na luta contra o terrorismo, ficando atrás da China no número de marinheiros e navios. Nos jogos de guerra centrados na Ásia-Pacífico disputados nos Estados Unidos, a Marinha dos Estados Unidos está constantemente perdendo. A China está ganhando vantagem com inteligência artificial, mísseis, pressão, tecnologias espaciais e capacidade de mísseis balísticos. Nesse contexto, a melhor medida do sucesso das forças militares em tempo de guerra são os jogos de guerra entre países. Todos os estudos realizados para simular um futuro conflito militar entre os Estados Unidos e a China revelam que os Estados Unidos estão em uma séria fraqueza. C. Browse, assessor do ex-senador McCain, escreveu em 16 de dezembro de 2021 em um relatório intitulado A Grande Rivalidade Militar do Século, preparado por Graham Allison e John Hunt Unterman, o seguinte: nos jogos de guerra que conduzimos contra a China na última década, os Estados Unidos alcançaram um excelente resultado. Perdemos todas as vezes. O ex-especialista em planejamento de defesa, David Ockmanek, usou a linguagem muito mais vulgar, dizendo: ficamos sentados em nossos traseiros todas as vezes. O ex-subsecretário de defesa fez uma declaração semelhante: toda vez que fazíamos um exercício, o lado vermelho, a China destruía nosso sistema de comando e controle desde o início, e nós abandonávamos o jogo de guerra. O que sempre dizíamos era: vamos começar de novo. Por outro lado, não sejam tão ruins do lado vermelho. David argumenta que eles perderam muitos soldados, armas e suprimentos em todos os 5 ambientes diferentes de guerra, dizendo que nossas bases em Okinawa e Guam, bem como nossos navios e aeronaves na superfície, foram destruídos com munições de precisão desde o início. Da mesma forma, os sistemas de comando e controle que teriam liderado a força de combate americana desde o início foram cegados por ataques cibernéticos, de modo que as forças americanas nas linhas de frente ficaram cegas, surdas e mudas. Uma guerra por Taiwan poderia ser perdida em dias ou até horas, e levamos
semanas ou até meses para os Estados Unidos planejarem tal guerra e realizarem mobilização de combate dadas as distâncias do Pacífico, disse Sebrause. Quando os Estados Unidos eliminaram os subsídios à construção naval em 1981 e fecharam 350 instalações de manutenção e reparo após 1989, tanto a nova capacidade de construção naval quanto a capacidade de reparar rapidamente navios danificados pela guerra sofreram um grande impacto. O estado dos materiais e da infraestrutura nas bases e instalações de reparo da Marinha não é suficiente para o dia de hoje. A maioria dos piers, docas secas, guindastes e oficinas mecânicas dos 4 estaleiros militares dos Estados Unidos estão em más condições ou chegaram ao fim de sua vida útil. Fontes abertas afirmam que provavelmente levará 30 anos e 25 bilhões de dólares para modernizá-los. Essa situação faz com que os navios que precisam passar por manutenção planejada normal e reparos retornem à Marinha com grandes atrasos. Enquanto um contra-torpedeiro que sofreu grandes danos de torpedos na Segunda Guerra Mundial pode ser reparado em 9 meses, levou 2,5 anos para consertar 2 contra-torpedeiros da classe Arleigh-Burke que colidiram com navios mercantes no Pacífico em 2017. De acordo com o Galdo, os estaleiros de manutenção e reparo da Marinha não serão capazes de realizar um terço das operações de manutenção planejadas em porta-aviões submarinos até 2040. A pergunta que o senador democrata Rudolph Island Jack Reed, representante do Comitê de Serviços Armados dos Estados Unidos, fez ao comandante da Marinha dos Estados Unidos, almirante Franchette, no outono de 2023, de estudo. Como a Marinha Americana conseguirá manter uma frota maior no futuro se ainda não consegue manter essa frota reduzida? Pergunta. Existem mais de 300 navios hoje? Pergunta. Por outro lado, os altos custos de mão de obra, a escassez de mão de obra e o número decrescente de estaleiros agravaram essa situação. Atualmente, há um total de 54 estaleiros em instalações de reparo aprovado pelo Departamento da Marinha dos Estados Unidos. Existem apenas 9 estaleiros capazes de produzir navio de guerra de grande tonelagem. Há 150 mil trabalhadores em estaleiros privados e 38 mil em estaleiros públicos, muito abaixo das necessidades do país. Como os jovens americanos não demonstram interesse em profissões ligadas a estaleiros, a escassez de pessoal intermediário tornou-se crônica. Por outro lado, desde 2016 não há a possibilidade de atracar navios de guerra em Guam. Isso reduz drasticamente a capacidade de manutenção e reparo rápido da Marinha dos Estados Unidos do Pacífico Ocidental. Especialmente em tempo de guerra, o tempo de retorno de navios danificados ou com defeito para a frente de batalha é estendido. Por outro lado, a capacidade atual dos Estados Unidos não será suficiente para devolver rapidamente ao seu território os navios danificados em uma grande batalha naval. Se os adversários acreditarem que os Estados Unidos não podem resistir a uma guerra longa, poderão agir de forma mais agressiva e a superioridade estratégica poderá mudar de mãos em pouco tempo. Em 5 de agosto de 2025, no Wall Street Journal, Alistair MacDonald escreveu um artigo investigativo intitulado "Navio da Marinha dos Estados Unidos apodrece em estaleiros". O principal motivo para escrever o artigo foi a morte de um marinheiro por eletrocusão a bordo do HMS Ellen SSN 725, um submarino de ataque nuclear da classe Los Angeles. Em 2017, um contrato de 20 milhões no estaleiro Huntington Ingalls Industries em Newport News, Virgínia. O submarino estava planejado para passar por 6 meses de manutenção no curto prazo, mas foi concluído em 5 anos. Em 2022, o navio foi para a base americana de Guantánamo, em Cuba, para treinamento, depois retornou a Norfolk. No entanto, o estaleiro havia deixado muitas vagas de emprego abertas no navio. Em 22 de maio de 2025, um técnico de sonar chamado Timothy Sanders morreu após ser eletrocutado ao tocar um dos fios descapados. Assim, quando o processo de investigação judicial teve início, o navio permaneceu no porto e foi desativado em 25 de julho de 2025 devido à idade. Ele tinha 38 anos quando o navio foi desativado. Considerado que normalmente a vida útil segura do reator nuclear é de 33 anos, verifique-se que o submarino serviu por mais 5 anos, mas esse tempo foi gasto no estaleiro, não em serviço. Então, por que o navio foi colocado em manutenção no 30 anos? Quando sua vida útil natural terminou? Pergunta. Há muitas questões a serem levantadas. O escritor de Wall Street Journal continua. Nos últimos anos, o Uso Helena passou mais tempo na doca do que no mar. Embora a morte de Sanders seja um exemplo extremo do que pode dar errado nos estaleiros americanos, as indústrias de construção e reparo naval reclamam há muito tempo que a falta de pessoal experiente levou a erros e atrasos. A capacidade limitada de doca seca e o envelhecimento do equipamento também estão entre os desafios. Os problemas refletem a falta de investimento em estaleiros públicos após a Guerra Fria, um declínio mais amplo da indústria naval americana. Especialistas da Marinha estão preocupados que o trabalho atrasado ou abaixo do padrão dos estaleiros possa imobilizar navios submarinos durante uma possível guerra na Ásia. Oficiais da Marinha disseram que 2/3 de manutenção de navios de guerra de superfície têm sofrido meses e até anos de atraso nos últimos anos, e melhorias são necessárias para atingir a meta de combate e prontidão. O Uso Helena atraiu a atenção por ter sido notícia em um jornal famoso como o Wall Street Journal devido à morte do navio. No entanto, existem outros submarinos dos Estados Unidos que aguardam a conclusão de seus reparos no estaleiro por um longo tempo. Por exemplo, o USS Connecticut
Um submarino de ataque da classe Los Angeles, que foi danificado em uma colisão com um submarino na costa do Japão em 2021, só retornará à Marinha em 2026. Os Bose, da mesma classe, também está em reparo desde 2017. Seu retorno à Marinha está previsto para 2029. Em 24 de junho de 2025, o Wall Street Journal publicou uma notícia análise intitulada "A guerra de 12 dias de Israel revela grande lacuna nos estoques de mísseis dos Estados Unidos". De acordo com essa análise, 25% dos mísseis Tahad, que atualmente são o sistema de defesa aérea mais capaz de disponível para as Forças Armadas dos Estados Unidos, foram usados em 12 dias. Os Estados Unidos têm 7 baterias Tahad, 2 das quais estão em Israel e uma bateria na Coreia do Sul, Guam e Arábia Saudita. Cada bateria tem 48 mísseis. Os Estados Unidos podem produzir apenas 100 desses mísseis por ano. Estima-se que serão necessários 1,5 bilhão a 2 bilhões de dólares e anos de esforço para repor os estoques gastos em Israel. Por outro lado, em 8 de junho de 2025, o jornal The Guardian publicou uma análise de notícias intitulada "Os Estados Unidos têm apenas 25% de todos os interceptadores de mísseis Patriot necessários para os planos militares do Pentágono", enfatizando que os Estados Unidos podem produzir um máximo de 600 mísseis Patriot por ano, enquanto afirmando que a maioria dos Patriot é usado na região contra mísseis iranianos e que o Pentágono tem apenas 25% dos estoques restantes. Custa muito dinheiro os Estados Unidos para se defender contra drones iranianos de $50 mil disparando 28 milhões em 4 mísseis PAC. Se os Estados Unidos enviassem um total de 10 baterias Patriot para seus aliados e amigos, cada bateria iria com 64 mísseis, que é aproximadamente o número total de mísseis que os Estados Unidos produzem em um ano. Por outro lado, os estoques de mísseis da Marinha também estão diminuindo. O número de mísseis Tomahawk lançados por navios usados em ataques contra o Irã e o Iêmen em 2024 e 2025 já excedeu o montante solicitado pelo Pentágono e financiado pelo Congresso nos mesmos períodos. Essa situação indica que os estoques americanos podem se esgotar em poucas semanas, especialmente em um possível cenário de conflito com a China, como o Estreito de Taiwan. Mísseis de defesa aérea SM-2 lançados por navios também foram significativamente consumidos nos ataques com mísseis entre Israel e Irã em abril e outubro de 2024. Em missões de proteção de navios contra ataques com mísseis originados dos Houthis do Iêmen no Mar Vermelho, mais recentemente na guerra de 12 dias entre Irã e Israel em junho de 2025. Segundo algumas fontes, esse número é de cerca de 80 mísseis. Os mísseis SM-3 custam entre 10 e 30 milhões, dependendo do bloco. A doutrina de armas dos Estados Unidos exige que pelo menos 2 mísseis sejam disparados contra um míssil que se aproxima. Nesse caso, uma média de 20 a 60 milhões de dólares são gastos na prevenção contra cada míssil ou drone do Irã ou dos Houthis. Mas o principal problema é o ritmo de produção desses mísseis. No orçamento dos Estados Unidos para 2025, o pedido do SM Bloco 2A é de apenas 12 mísseis. Após a guerra de 12 dias, em junho de 2025, novos pedidos foram feitos para aumentar esses estoques. Embora tenham sido tomadas medidas para aumentar a capacidade de produção, a produção anual no nível desejado não é possível. Essa situação cria uma séria pressão sobre os estoques de defesa aérea dos Estados Unidos e seus aliados. A mídia americana e inglesa tem se concentrado em tais reportagens, especialmente após os últimos 4 dias da guerra de 12 dias entre Israel e Irã. Quando Israel sofreu danos inesperadamente graves e o sistema de defesa aérea conjunto, os Estados Unidos e Israel praticamente entrou em colapso. O principal motivo dessa intensa propaganda midiática é alertar o Congresso e o governo Trump. Outro grande déficit do poder naval dos Estados Unidos é a fragilidade da frota da Marinha Mercante americana. A principal razão para essa fragilidade é a Lei Jones de 1920. A lei regulamenta não apenas o comércio marítimo, mas também as atividades de construção naval. A cláusula 27 da lei estabelece: todo transporte aquático entre os portos dos Estados Unidos deverá ser feito por embarcações construídas nos Estados Unidos, de prioridade de cidadãos dos Estados Unidos e tripulados por cidadãos dos Estados Unidos ou residentes permanentes nos Estados Unidos. Esta lei, atualmente vinculativa e conservadora, ainda está em vigor e está causando uma grande reação negativa no sistema americano, que se baseia no capitalismo competitivo em sua essência. Hoje, a participação da água e do mar no comércio interno dos Estados Unidos, incluindo hidrovias interiores, é de cerca de 2%. Em 1960, os Estados Unidos tinham uma frota marcante de cerca de 3 mil navios navegando pelos oceanos. Hoje, toda a frota marcante de navios de carga seca, offshore e petroleiros dos Estados Unidos é de apenas 190 navios. Embora esta lei seja revogada no futuro e o número de navios marcantes seja suficiente, o número de navios de guerra de superfície para a proteção do transporte marítimo em uma grande guerra também é muito insuficiente. O número de navios de guerra que podem cruzar o Oceano Atlântico sem reabastecimento, quanto mais o Oceano Pacífico é limitado. Outros precisam ser alocados em petroleiros ou navios de apoio naval. Seu número também é insuficiente. Os navios mercantes não possuem sistema de defesa de superfície ou aérea para se defenderem. A principal razão para esta crença pode ser demonstrado como o extraordinário sucesso da Marinha dos Estados Unidos na geração de força no teatro do Pacífico na Segunda Guerra Mundial e as vitórias de sacrifício feitas sob comando de comandantes altamente qualificados.
Após 1944, a Marinha dos Estados Unidos nunca mais enfrentou uma marinha do tamanho e qualidade que rivalizasse. Durante a Guerra Fria, os Estados Unidos mantiveram seu legado com alto poder de fogo e superioridade numérica. Tanto o número de navios quanto a distribuição de bases no exterior ao redor do mundo deram ao poder naval americano a capacidade de controlar, transferir forças pelos mares e deter rotas comerciais marítimas em 8 nós importantes. Durante décadas, os Estados Unidos não permitiram o surgimento de uma potência naval mais forte do que eles, como o Império Inglês. No entanto, no século XXI, essa doutrina mudou radicalmente. Além disso, não pode impedir os esforços de A2AD, anti-acesso e negação de área, não apenas da China, mas também de concorrentes como os Houthis e Emitas, que nem sequer possuem marinha. Não pode usar porta-aviões dentro da cadeia de ilhas das águas chinesas, aproximadamente 2.000 milhas, embora o mundo submarino seja a única área em que os Estados Unidos têm vantagem. China e Rússia têm os meios para quebrar os Estados Unidos nessa área. Em suma, no século XXI, de agora multipolar, os Estados Unidos ou a União Europeia não têm o poder de impedir a Rússia e a China de irem diretamente para o mar. No entanto, dentro da estratégia de abordagem direta, continuará a realizar guerras por procuração, guerras de pequena escala, operações de bandeira invertida e novas provocações, e tentará impedir os movimentos decisivos de ambas as potências no mar. A Turquia também é rival desse grupo na perspectiva geopolítica marítima da frente União Europeia e Estados Unidos, além dos interesses da Grécia e da administração cipriota grega. Esta frente não pode tolerar uma postura geopolítica marítima favorável à Turquia. Esse bloco tem como objetivo fazer com que Ankara desista da Pátria Azul, se retire do Chipre do Norte, dilua o regime de Montrex e estabeleça um Estado curdo fantoche com saída para o Mediterrâneo no Sul. Após a queda do regime da Síria, Israel foi adicionado ao bloco. Em suma, apesar das fragilidades da marinha e dos arsenais de mísseis dos Estados Unidos, a Turquia enfrenta a ameaça de ser contida e empurrada para o continente a partir do mar Mediterrâneo e do mar Egeu. A ameaça militar dos Estados Unidos tem influência limitada devido à fragilidade naval e os problemas com mísseis. Precisamos entender que essa mudança é, na verdade, vazia. Quando a Turquia toma conhecimento dos fatos e toma medidas para proteger seus próprios interesses, os Estados Unidos, que têm dificuldade em estabelecer um equilíbrio com a China e a Rússia, não pode intervir ativamente no campo militar contra a Turquia, exceto armando o dólar. Tampouco pode usar seus representantes, porque se esses representantes perderem em uma guerra com a Turquia, os Estados Unidos não poderão resgatá-los. Vimos isso na Ucrânia. Vimos também a situação em que Israel caiu durante a guerra de 12 dias com o Irã. A Grécia, a administração cipriota grega, não pode se dar ao luxo de uma guerra com a Turquia de qualquer maneira. Nesse contexto, reiteramos que a Turquia deve estar ciente da fragilidade do poder naval e de defesa de mísseis dos Estados Unidos e implementar resolutamente sua própria estratégia naval. Precisamos iniciar atividade sísmica de perfuração no Mediterrâneo Oriental. No mar Egeu, não devemos ser indiferentes à arrogância grega, tanto em torno das rochas de Kardak quanto em outras áreas, e devemos adotar as práticas do Estado. O estabelecimento de nossas bases navais e aéreas na República Centro-Africana deve ser acelerado, e o estabelecimento de um comando de forças navais pela República Centro-Africana deve ser incentivado. O exército russo atinge a refinaria de petróleo que abastecia forças ucranianas em Donbás, afirma o Ministério da Defesa da Rússia. A aviação e a artilharia da Rússia atingiram o depósito de mísseis e artilharia, uma oficina de montagem de veículos de longo alcance e uma refinaria de petróleo que fornecia combustível ao agrupamento de tropas ucranianas em Donbás, afirmou o Ministério da Defesa da Rússia. Unidades do agrupamento de tropas russas 360 eliminaram no último dia mais de 410 militares ucranianos, 2 blindados de combate, 19 carros e 3 peças de artilharia de campanha. Unidades do agrupamento de tropas russas Vostok Leste continuaram o avanço para a profundidade da defesa do adversário, tendo o adversário perdido mais de 230 militares, 2 blindados de combate, 12 carros e 3 peças de artilharia de campanha. Por sua vez, meios russos de defesa antiaérea derrubaram 3 bombas aéreas guiadas, um projeto do sistema Himmler dos Estados Unidos e 117 drones ucranianos de asa fixa, segundo a entidade militar. Forças da Ucrânia perderam até 160 militares, um tanque, 4 blindados de combate, 7 peças de artilharia, um depósito de munições e 2 depósitos de meios materiais na zona de operações do agrupamento de tropas Sever Norte, detalhe comunicado. O agrupamento de tropas russas Zapad Oeste atingiu formações de 3 brigadas ucranianas em várias áreas na região de Kharkov e de República Popular de Donetsk, tendo o adversário perdido mais de 240 militares, 7 blindados de combate, 16 carros, 2 peças de artilharia, 6 estações de guerra eletrônica e 7 depósitos de munições. Já as unidades do agrupamento Yum de Sul melhoraram sua posição na linha dianteira, tendo o exército de Kiev perdido mais de 235 militares, um veículo blindado, uma peça de artilharia, depósito de munições e 2 depósitos de meios materiais e 1 de combustível. Tripulação do tanque russo T-72 aguenta 24 ataques de drones kamikaze ucranianos durante missão.
Tripulação do tanque T-72 do 70 Regimento do Agrupamento de Dnieper conseguiu passar com um arrastão de 18 km do campo minado na área de Malaya, região de Zaporozhye, e completar a tarefa de limpar o caminho para as tropas de assalto, disse o comandante do regimento de codinome Kabarda. Esta tripulação completou 100% da tarefa. Sua missão era limpar o campo minado para fazer os motociclistas avançar. A tarefa foi cumprida. 18 km do campo minado foram limpos e, consequentemente, a tripulação resistiu ao impacto de 24 drones kamikaze, contou o comandante do regimento. De acordo com o comandante do tanque, com o codinome Surgut, drones kamikaze começaram a atacar blindado. Imediatamente após ele sair para a missão, o número de drones aumentava à medida que ele se aproximava das posições do exército ucraniano, detalhou o comandante. Fomos atacados pelo primeiro drone kamikaze, correu bem, aguentamos, seguimos em frente. Lá quando já íamos diretamente pela área florestal até a estrada, aí já começaram a atacar muito fortemente. Havia 4 a 5 drones que explodiram simultaneamente. Sob o arrastão também explodiam minas, muitas coisas, diz o comandante. Quando o tanque havia chegado ao fim da rota, começaram a explodir minas antitanque e os drones apareceram em quantidade ainda maiores. Ao fim e ao cabo, o tanque atingiu uma mina, ficando com a esteira quebrada. A tripulação, por um tempo, se escondeu sob o tanque, disse Surgut. Depois surgiu uma janela entre os ataques de drones e eles conseguiram fugir para a floresta e se esconder lá durante a noite dos drones ucranianos sob uma manta especial que não deixa passar as imagens térmicas. Surgut observou que, perto do amanhecer, ele contactou o regimento pelo rádio e a tripulação se evacuou sob a supervisão de operador de drones russos para posições mais próximas do exército russo. O comandante do tanque ressaltou também que nenhum dos membros da tripulação foi seriamente ferido. Irã afirma que o conflito com Israel pode recomeçar a qualquer momento. O primeiro vice-presidente do Irã, Mohammad Reza Aref, declarou na segunda-feira que um novo conflito com Israel pode ser retornado a qualquer instante. A declaração ocorreu pouco mais de 2 meses após os dois países do Oriente Médio se envolverem em uma disputa armada que contou com a participação direta dos Estados Unidos, responsável por atacar instalações-chave do programa nuclear iraniano. Devemos estar preparados a todo momento para o confronto, afirmou Aref. Hoje não estamos nem em uma situação de cessar-fogo. O que temos é o fim das hostilidades, acrescentou o primeiro vice-presidente, referente ao frágil entendimento imediato dos Estados Unidos após os 12 dias de combate. Não é de hoje que as relações entre Teherã e Tel Aviv andam complicadas. Na última semana, por exemplo, a mídia revelou que Israel mantém negociações com autoridades de 5 países, incluindo a Etiópia, Líbia e Indonésia, sobre a possibilidade de transferir moradores da faixa de Gaza para esses territórios em troca de compensações significativas. Porém, não está claro em que estágio estão as conversas, nem se resultarão em algum acordo. O Ministério das Relações Exteriores iraniano condenou a ação. O Ministério das Relações Exteriores do Irã condena categoricamente a decisão do regime israelense de evacuar a cidade de Gaza e de reiteradamente privar seus habitantes e refugiados em defesa de um lar e enfatiza a responsabilidade da comunidade internacional e dos países islâmicos em combater esse terrível crime de guerra, diz comunicado. A chancelaria iraniana destacou que a decisão de Israel é consequência do fortalecimento da impunidade das autoridades israelenses, resultado do apoio irrestritivo hostil de alguns países europeus, bem como da obstrução a qualquer ação séria do Conselho de Segurança da ONU e de tribunais internacionais para responsabilizar a liderança israelense. Em julho, o chefe do Serviço de Inteligência Externa de Israel, Davi Barnea, teria se reunido em Washington com o enviado especial do presidente dos Estados Unidos, Steven Witkoff, para pedir ajuda na área de convencer outros países a aceitarem palestinos que Israel pretende reassentar fora da faixa de Gaza. Segundo as fontes, Barnea disse a Witkoff que a Etiópia, Indonésia e Líbia demonstraram disposição em receber um grande número de palestinos. Em março, autoridades israelenses conduziram negociações com o Sudão do Sul e a Indonésia para a possibilidade de reassentar palestinos nesse país, informou à época o portal Axios. Anteriormente, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu havia incumbido o serviço secreto de buscar países dispostos a aceitar em grande escala palestinos deslocados da faixa de Gaza. Na última quinta-feira, a mídia europeia noticiou que o Sudão do Sul aceitou receber palestinos de Gaza em resposta a um pedido oficial de Israel. Petrobras inicia a etapa de simulação com sonda na margem equatorial. A última etapa do processo de licenciamento ambiental para a perfuração na margem equatorial já começou, segundo a Petrobras. Nesta
terça-feira, a petroleira brasileira informou que a sonda para o simulado de emergência de exploração de petróleo na região chegou ao litoral do Amapá. A embarcação, chamada de estrutura NS-42, é um dos recursos que serão colocados em prática durante a avaliação pré-operacional, última fase de licitação para que a Petrobras possa perfurar poços em águas profundas no bloco marítimo FZA M59, localizado na bacia da Foz do Amazonas. O exercício simulado será realizado no próximo domingo entre a Companhia e o Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, IBAMA, responsável por coordenar a autorização. Ainda de acordo com a petroleira, cerca de 400 pessoas vão participar do exercício. De acordo com a Petrobras, o procedimento simulado deve durar cerca de 4 dias e fará uma simulação de derramamento de óleo para verificar a efetividade do plano de emergência da empresa, com a eficiência dos equipamentos, agilidade na resposta, cumprimento dos tempos de atendimento à fauna, bem como a comunicação com autoridades e partes interessadas. O bloco fica a 175 km da costa do Ayapoque, no Amapá, e cerca de 500 km da foz do Rio Amazonas. O projeto é motivo de crítica de ativistas e entidades ambientalistas que alertam que há risco de impactos ambientais graves na exploração, sobretudo porque a região abrange a chamada Bacia da Foz do Amazonas.